Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos falar um pouco agora. Nossa aula de hoje vai ser sobre a intensidade sonora. Como nós já vimos, a intensidade sonora, ela determina a quantidade de energia que a onda carrega. Então, para entender isso, nós precisamos relembrar o conceito, de onda sonora, que é uma onda tridimensional, Então, ela se propaga em todas as direções, como se fosse uma esfera ao redor da fonte. A fonte sonora está no meio dessa esfera aqui, ó. Está lá no meio dela. O que vai acontecer? Quando ela emite um som, esse som vai se propagar. E essa bolinha, com o tempo, vai virar uma bola de pilates. Joia? Beleza. A minha fonte, ela tem uma potência, tá? Em watts. Quem gosta de pancadão sabe do que eu tô falando. Então, minha fonte tem uma potência em watts. Quando ela emitir o som, esse som vai se propagar e vai varrer uma área. Tá vendo aqui, ó? Essa área tá aqui, ó. É uma área de superfície esférica, é um setor esférico, correto? E essa fonte, tá? O que a gente chama de intensidade sonora é a relação da potência da fonte com a área de abrangência do som, dado por essa equação. Potência da fonte dividido pela área do som, cuja unidade é o watts por metro quadrado. É interessante isso porque a intensidade sonora é a quantidade de energia que aquele pulso de onda carrega. Então pensa, você tem uma energia e vai ter que distribuir essa energia por uma área. Se a potência da fonte tem que ser distribuída por uma área menor, correto? Se a potência da fonte tem que ser distribuída por uma área menor, significa que aqui eu vou ter mais energia acumulada, ou seja, eu vou ter uma intensidade maior, porque a minha área ela é menor do que essa. Por isso que o som, à medida que ele se propaga, ele vai ficando mais fraco, porque ele vai tendo que abranger uma área cada vez maior à medida que o tempo passa. Tá ok? Então, isso aqui é de extrema importância a gente entender por nosso próximo conteúdo. O nosso próximo conteúdo é o nível sonoro. Tá ok? Então, olha, quanto mais distante da fonte, mais área o som vai ter que varrer, diminuindo a sua intensidade, tá? Esse exemplo nos permite fazer algumas relações importantes. Por quê? Que relações são essas, professor? A intensidade é proporcional à potência da fonte e é inversamente proporcional à área que a onda tem que abranger. Ok? Ser humano. Vamos falar do ser humano, fisiologia humana. O ser humano, ele consegue ouvir sons na potência de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá? Essa é a intensidade mínima audível pelo ser humano, tá ok? Grava esse número que ele é importante. Falou, pessoal, isso é intensidade sonora. Bora fazer um exercíciozinho rápido aí. Bom dia, terceiro ano. Vamos continuar nossa aula de intensidade sonora, exercício número 5, página 48. Como eu disse antes, a intensidade sonora é a relação da potência sobre a área, tá? Nesse caso, é a área da pele de uma onça morta, tá ok? Por quê? O som ele se propaga de maneira tridimensional, formando uma esfera ao redor da fonte. Por isso, é a área da pele de uma onça morta, porque é a área superficial de uma esfera. Entenderam a piadinha? Beleza. Deixando a piadinha de lado, vamos ao exercício. Temos uma fonte P e um indivíduo, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Um ouvinte, a 20 metros dessa fonte sonora. O exercício fala que ele escuta o som com intensidade I. E agora ele quer escutar o som com 1/4 da intensidade que tinha antes. Qual distância ele deve se afastar para que isso aconteça? Lembre-se,
intensidade e potência e distância são inversamente proporcionais. Então, se a distância aumenta, a intensidade diminui, ok? Vamos ao exercício. Temos duas situações, e como eu já disse na nossa última aula presencial, quando nós temos duas situações, nós temos que avaliar uma depois a outra. Vamos à situação inicial. Intensidade, potência sobre 4πr, superfície esférica. Intensidade, eu não sei a potência da fonte, não foi falado, então vou deixar P. P sobre 4π vezes a distância, que é 20 metros. Ué, professor, o senhor substitui o raio pela distância da pessoa? É claro, amigo. Ei, amigo! Raio. Olha a esfera. A distância da pessoa até a fonte é o raio. Tá ok? Então, 20 ao quadrado. 400 vezes 4, 1.600π. Essa é a minha potência inicial. Nessa posição de 20 metros, a pessoa está escutando o som com essa intensidade. P sobre 1.600π. Vamos lá. Na situação 2, eu tenho uma potência sobre 4πr2 ao quadrado. Esse R não é esse, aqui é R1, aqui é R2. A minha intensidade agora, a nova intensidade, é 1/4 da intensidade que eu tinha antes. Perceba, nova intensidade é 1/4 da intensidade que eu tinha antes. Isso é P sobre 4πr2 ao quadrado. Cortamos o 4 aqui, eu descubro que a intensidade, tá, agora, é P sobre πr2. Isso, pessoal, é um exercício comparativo. Eu estou comparando duas situações. Logo, o que eu fiz? O que você faz? Lembra que eu falei? Precisamos de um ponto de comparação. O que eu fiz? Eu fiz a nova intensidade em função da intensidade que eu tinha antes. Para quê? O que eu vou fazer? Vou igualar as duas equações. Isso é I1. E na nova situação, isso também é I1. Pronto, eu tenho meu ponto de comparação. Que maravilha! Igualando as duas equações, corta P com P, corta π com π, R quadrado é igual a 1.600. R igual a raiz de 40 metros. Esse camaradinho ele tem que dobrar a distância para a intensidade cair a 1/4 parte. Show! Valeu, pessoal!